Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui gravando mais um vídeo para o canal Despertar da Graça. E desde já eu gostaria que vocês entrassem, dessem um comentário, Desse um like, compartilhasse. E ficassem à vontade para, se você morar aqui na região metropolitana do Recife, ou seja, a gente é daqui do bairro de Casa Amarela, Nova Descoberta, e sempre fazemos uma reunião, uma Epsunagogue, para expor este evangelho que nos foi confiado. Sinta-se à vontade, irmão. Você que já conhece a graça do Criador, você que está despertando para o conhecimento da graça, venha e se reúna conosco, porque o intuito desse canal é de levar ao máximo, expandir ao máximo a sã doutrina de Cristo, né, irmão? Compartilhando os dons espirituais que Ele concedeu à sua igreja, que não é uma casa, não é um edifício, são pessoas convertidas, pessoas que foram escolhidas desde o princípio para proclamar o Evangelho, a palavra da verdade, a palavra da salvação. E hoje nós vamos debater um assunto, um tema, que é sobre os falsos irmãos. E se você, amado ouvinte, você que está vendo esse vídeo, se você conhece a graça, se você expõe a graça, com certeza você já se encontrou com os falsos irmãos. E quem são os falsos irmãos? Os falsos irmãos está relatado lá em Gálatas, no capítulo 2, como diz que Paulo, depois de 14 ou 15 anos, ele desceu novamente a Jerusalém para expor o evangelho que ele anunciava entre os gentios, porque Paulo foi o pregador que foi levantado para anunciar a sã doutrina aos gentios. E ali Paulo leva consigo Barnabé e Tito. E pelo fato de Tito não ser judeu, eles queriam que Tito fosse circuncidado, que era um dos preceitos da lei de Moisés, né? O Talmud, os 613 preceitos. E nisso eles queriam que Tito fosse circuncidado. Aí Paulo entra num assunto que eu acho muito interessante, que Paulo diz: mas isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram no meio de nós para espiar a liberdade que hoje nós temos em Cristo, aleluia, e a fim de nos colocar novamente em um jugo de escravidão. Aí Paulo diz: ao qual nem por um instante nos submetemos, para que a verdade do evangelho da graça permaneça entre nós. Ou seja, os falsos irmãos eram aqueles que estavam presos na religião, ou seja, no judaísmo, que era a religião nos tempos de Paulo, que Paulo diz que ele era fariseu, dos fariseus, zeloso, irrepreensível da lei de Moisés, que Paulo já era da lei de Moisés. Mas quando Paulo se converteu, foi convertido, o véu foi removido, e ele começou a pregar, anunciar a graça, a sã doutrina, ele começou a expor este evangelho. E diz que aquelas pessoas queriam que Paulo voltasse para o judaísmo, para o jugo de escravidão, da onde Cristo, ele já nos libertou, como está escrito lá em Gálatas 5, primeiro diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não submeteis novamente a um jugo de escravidão. Isso nos dias de Paulo, quem era? Os falsos irmãos, eram aqueles que queriam que Paulo voltasse para os rudimentos que nada aperfeiçoou. E hoje, no século 21, quem são os falsos irmãos? Assunto gostoso, né, irmãos? Esse sobre os falsos irmãos. E o irmão falou, né? O irmão falou, não, recitou. Primeiro que nós não devemos nos sujeitar, nem por um instante. Toda vez que o jugo de escravidão for posto, qual é o jugo de escravidão? Rapaz, tem que voltar para a religião, tem que voltar a dar o dízimo, tem que ser batizado, tem que jejuar. Toda vez que for pronunciado esse certo tipo de assunto, que é o ministério de condenação e morte, a intenção
A intenção é lhe colocar no jugo de escravidão. É colocar um véu sobre a sua face. Toda vez que é falado sobre isso, esses que falam tais coisas são os falsos irmãos. E tenha certeza de que quando você falar sã doutrina e der as costas, se prepare, viu? Se prepare que o bambu vai comer no centro. Vão lhe descascar todinho. Vão lhe vender, vão lhe caluniar, É, vão lhe chamar de herege, ateu, desigrejado, eles vão querer descredibilizar a sua fala, a sua fala. que não é sua, é a sã doutrina. A sã doutrina. Porque quando a gente se bate com essas pessoas, a gente não fala o achismo, a gente só faz recitar o que está escrito, e se tivermos com as escrituras na mão, a gente pede para ele mesmo ler. Ô irmão, lê aqui tal coisa. Por gentileza, Eles lê, mas não absorve. absorve. Eles ouvem de mau grado. É, Tá entendendo? O próprio Criador permite que eles endureçam o coração, envia a operação do erro, o espírito de entorpecimento. Então esses são os falsos irmãos. Eles querem que você volte para um rudimento fraco. Ou seja, ele quer que você seja um judaico cristão. Ele quer que você pratique uma religião que servo não de existe. Moisés, seja servo de Moisés. Uma religião que não existe. Não existe. Uma falsa religião, porque a verdadeira religião está lá em Tiago 1,27, que diz que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e afastar-se da corrupção do mundo. Então os falsos irmãos, ele quer que você pratique. Resumindo, falsos irmãos são aquele que você vá a uma casa de alvenaria e pratique os rudimentos da lei de Moisés. O jejum, a Páscoa, o batismo para remissão dos pecados, aquele do arrependimento pregado por João Batista na Velha Aliança. Você conhece algum falsos irmãos? Algum falso irmão? O falso irmão é aquele que não acredita na predestinação. Não, isso é calvinismo. Essa doutrina é calvinista. Mas o cara só faz, ó, lê aqui, ó, Efésios 1:11. Diz que nós também fomos feitos herança sua, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Diz que nós fomos predestinados, pai, Como filho por adoção. filhos por adoção, e diz lá em 2 Timóteo 9, diz que ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Elegido antes da criação do mundo. E ele não crê nisso. O falso irmão é aquele que não crê no batismo de Cristo. E João disse que batizaria com água. Ele, João, né? Eu vos batizo com água, mas este vos batizará no futuro com o Espírito. Ele não crê nisso, porque eles crêem no batismo de João Batista. E não no batismo lá de Romanos 6,4. Batismo da cruz. Que é Efésios 4:5, que diz que só existe uma só fé, um só Criador, um só Salvador, um só batismo. Quando você diz que só existe um batismo e que esse batismo é o do Espírito, O de João é sombra das coisas futuras. ele não crê em você. E Tá João era entendendo? uma ordenança da Ou seja, o falso irmão ele vai querer que você se batize nas águas. Vai querer que você volte para a Páscoa, volte para debaixo da cobertura espiritual, o sacerdócio, o dono da empresa. Vai querer que você volte para o jugo de escravidão, né? Ele não quer você na liberdade, que é Cristo. O falso irmão ele quer você preso. O falso irmão ele quer você dentro de uma gaiola, participando daquela liturgia, daqueles preceitos que a palavra diz lá em Hebreus 7,19, que nada aperfeiçoou. Está entendendo? Os falsos irmãos ainda estão na lei de Moisés. Está entendendo? Os falsos irmãos, eles estão no sacerdócio levítico. Está entendendo? A gente não está aqui desabafando contra os religiosos.
Nós estamos falando algo que acontece nos dias atuais. Está nas escrituras, né? Como acontecia lá no passado, acontece hoje no presente. E vai acontecer no futuro, ou caso você esteja vendo esse vídeo agora em 2040. 2040. E o que é que acontece? O que é que acontece? Eles dizem que para você se converter a uma conversão ou regeneração, você tem que frequentar esse lugar, você tem que ser uma pessoa religiosa, né? Participar do estatuto, da doutrina lá, pregada por cada religião, porque há muita religião, né? Por isso tem um vídeo que a gente fez agora sobre as divisões. Assista lá, compartilhe, dê o like, né? Ele quer que você participe de toda a liturgia religiosa evangélica, né? As filhas da prostituta romana. E dizem que quem faz isso é convertido, é regenerado. Mas, quando a gente lê os evangelhos, o que é que diz, André, lá em Coríntios 3? Que só é convertido quando o véu é retirado. E que véu é esse? O véu de Moisés. A lei. O véu de Moisés, irmão. Inversão de valores, mas é isso. Compartilhe, dê o like, ajude esse canal. E logo, logo vamos estar falando sobre outros assuntos. Graça e paz.